It was just as if I had been in a mist, walking in a mist, and I stepped out of it, and I knew I am. I am what I am. O formato desse vídeo vai ser um pouco diferente, dado a complexidade do tema. A princípio, o título Sexo e Cristianismo, eu vou começar primeiro tocando no ponto da divergência entre psicologia e teologia. Críticas que são vistas em alguns dos escritos do Jung e principalmente, que eu vou citar agora, é o livro Alquimia da Marie-Louise von Franz. Primeiro, eu gostaria de trazer uma situação que ela demonstra no livro, uma hipótese. Então, nesse vídeo, eu vou ler muita coisa e no final a gente vai dar um nó sobre a temática. Né? Apesar do título, então, a temática é um pouco mais abrangente. Então, vai ser no formato de podcast, eu vou falando, vai tendo mais espaços, não vai ser algo tão cortado e também nem tão longo. A Marie-Louise von Franz ela fala assim: suponhamos que um monge se masturbe e em sua fantasia esteja sempre com uma bela mulher, mas sinta que esse comportamento está em desacordo com os votos que fez e com as suas ideias de moralidade e venha nos consultar. Vai então para uma consulta psicológica. Será aconselhado a examinar profundamente a fantasia que tem da mulher nessas ocasiões. É quase certo que produzirá, sobretudo como introvertido, e em geral só os introvertidos se tornam monges, embora existam algumas exceções, uma bela fantasia de ânima, contendo todo o material da Virgem Maria, a Sofia de Deus, e figuras semelhantes. Então pode-se salientar que, embora a fantasia comece num nível baixo, Cristo, no final das contas, nasceu num estábulo, é realmente a fantasia de união com a sabedoria divina e deve ser aceita como tal. Então essa é uma possibilidade. Isso poderia resolver o problema. Ela continua. Isso poderá resolver o problema de modo que ele até deixe de se sentir impelido à masturbação, percebendo que o fator psicológico interior, que se manifestou primeiro numa forma repulsiva, é a sua ânima, ou seja, aquele instinto da masturbação, ele de alguma forma agora interiorizou, compreendeu, então é um elemento de si próprio, é a sua ânima, seu lado feminino. E ela fala, então ele percebe isso, então se relaciona com ela, com esse conteúdo interior. Isso seria um fator de espiritualização, produzindo o pássaro alado, símbolo, né? Aqui ela continua falando. Mas ela cita uma questão de Goethe, né? Aqui está em alemão, então é algo como: às vezes um pouco de materialidade sempre fica e é incômoda de suportar. Mesmo depois do maior processo de espiritualização, há sempre algo que resiste e quer prender-se à terra. E esse monge, 10 anos depois de ter sido curado, entre aspas, ainda poderá perguntar-se se em sua fantasia não teria havido também o desejo de uma mulher de carne e osso. Esse pensamento incomoda-o de tempos e tempos, e se ainda estiver sob a influência do conceito medieval, pensará que isso é obra do demônio, algo que está absolutamente decidido a rechaçar. Então veja, eu ainda vou citar algumas partes do diálogo, porque nesse livro é uma conferência, então continua numa conversa, mas vocês pegaram o cenário hipotético, né? Aí ela fala assim, é uma questão individual, é o conflito fundamental. Há pessoas que não têm paz e pensam ser simplesmente desonesto isolar a coisa e chamá-la de demônio. Consideram que isso é uma desonestidade absoluta, enquanto outras acham que é uma decisão heróica, a decisão correta que pretende sustentar a vida inteira. Não existem receitas. Para uns, seria pura covardia isolar isso. Para outros, seria uma prova de fraqueza ceder a isso. Mas esse é o grande conflito insolúvel. Eu vou passar para outras páginas aqui, que ainda continua, né? Vejamos o caso do monge masturbador, e desculpe-me pela crueza do exemplo, mas o mundo inferior também tem de ser incluído.
Aí ela fala: de tempos em tempos, o demônio tenta insinuar-se e lhe diz que de todas as formas ele está perdendo alguma coisa no nível real. E o que pode ser feito sobre isso? É uma pergunta. Eu responderia que ele deve perguntar à Sofia interior. Não é somente o conhecimento interior, mas o conhecimento de Deus, né, como uma intuição divina. Ela fala: é um caso imaginado, mas digamos que o monge compreendeu a Sofia interior e sabe que ela é a sabedoria de Deus, numa forma que ele descobre dentro de sua própria alma. Ele deve também ter ainda a experiência real. Ao que apenas posso dizer que ele deve interrogar a sua figura interior, interrogar a Sofia dentro dele. Não digo que seja sempre assim, mas a figura interior responde frequentemente em paradoxos. Ou seja, é o grande conflito. Esse trecho que ela diz anteriormente é o grande conflito. Por que um conflito? Porque o problema se apresenta em paradoxos e não em uma decisão clara, né? Não é fácil, é uma dualidade. Você pode seguir por esse caminho ou pode seguir pelo outro. Vamos continuando. Esse é o jogo duplo do Uno, que é o conflito necessário e desejado e não deve ser resolvido racionalmente. O único modo como o si mesmo pode se manifestar é pelo conflito. Enfrentar o eterno e insolúvel conflito é encontrar-se com Deus. O que seria o fim do ego com toda a sua tagarelice? É o momento da rendição. É o momento em que Jó diz que colocará a mão na boca e não discutirá sobre Deus. E a consciência que cria divisão e diz isso ou aquilo. Entenda que o conflito ele se torna pior quando o ego, quando a consciência ela se coloca à frente. Então, se o monge apresenta esse problema da masturbação para o seu colega, de prontidão, ele vai escutar assim: cara, isso é besteira, é o demônio. Mas o conflito ainda fica. Aquela frase de Goethe: a materialidade ainda fica. Apesar de ter entendido e espiritualizado o problema. Bom, vamos continuar. Ela fala assim: e o momento em que o conflito transcende a discussão verbal e torna-se uma experiência intuitiva da unicidade subentendida nos dois. O um está entre a mão direita e a mão esquerda. Algo é secretamente uno e, no entanto, quer ser violentamente separado, sofrer até que acontece alguma coisa que é muito difícil de aprender. Então ocorre uma mudança para o outro nível. Agora tem uma parte muito bonita. Ela fala assim: podemos dizer que é um aspecto do símbolo da cruz, que temos de ser profundamente crucificados e dizer como Cristo disse na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Então acontece algo que sobrepuja o conflito. Isso é muito bonito, porque vai em congruência com o que eu falei, e falo nos vídeos, no primeiro vídeo, se eu não estou enganado, que é no momento do abandono total, do momento de não se ter para onde fugir, do momento de levantar as mãos e falar: já era, acabou. Alguma coisa acontece. Esse é o conflito que ela fala. O conflito dos paradoxos. É muito bonito isso. Continuando. Aqui a pessoa pergunta, né, da questão dos monges, tem que manter seus votos, né? Aí ela fala hipoteticamente, né? Ele já parou há muito tempo. De acordo com a minha hipótese. Parou a partir do momento em que teve a sua fantasia, mas o demônio é muito mais esperto e diz: está bem, agora ele está curado e tudo corre bem. No entanto, ele não deveria deixar o mosteiro e ter uma experiência real? Fica a grande pergunta, né? Acaso ele não se desenvolveu agora o suficiente para poder fazer isso? Assim, o diabo poderia dizer que, como ele agora resolveu seu conflito, não está livre para viver, ou seja, espiritualizado o sentimento, o impulso. Bom, se ele espiritualizou e entende que não vai te causar mal, o demônio continua. Bom, e se você então não vive, né? Veja como é uma excelente pergunta. Aqui se encerra o contexto hipotético, né? E começa o conflito entre a teologia e a psicologia. Na questão de, para a teologia, Deus está encerrado nas leis naturais, encerrado nas escrituras sagradas, e é muito fácil, então, de resolver esse dado conflito. Porque, bom, é o demônio. Deus não
pediria que você realizasse a masturbação, se unisse a outra mulher. Já que você, então, entregou a sua vida a ele, ele não pediria isso. Essa é a discussão por trás dessa hipótese. E ela responde a von Franz: o teólogo sabe o que Deus quer. Em cada caso, mas nós não sabemos. Nós sempre tentamos perguntar-lhe primeiro no nosso íntimo. Lembra da Sofia? O conhecimento de Deus que vem como uma intuição, como um impulso? Enfim, virando a página. Aí uma pessoa que provavelmente era um teólogo respondeu: sim, o teólogo sabe que ele, Deus, tem leis naturais que envolvem os seres humanos. A von Franz fala: para nós, a experiência de Deus é maior e mais desconhecida e, portanto, nós o consultamos novamente a cada vez. Não temos a ideia de ele ter proferido sua última palavra. Esse é o grande contraste entre psicologia e teologia. Nós concebemos Deus como uma realidade que pode falar em nossa psique. Nunca se sabe o que Deus pode exigir de um indivíduo. Por isso é que toda análise é uma aventura, pois nunca se sabe o que Deus vai exigir de cada pessoa. Aí uma pessoa faz a pergunta, né? Incrível. Há limites para isso? Né? Porque você pode se perguntar: bom, deve ter um limite. Aí ela fala: não há limites. Não se podem fixar limites para Deus. Temos uma atitude muito mais humilde que os teólogos. Nós dizemos simplesmente que devemos esperar para ver o que Deus tem a dizer sobre a situação em cada caso. Não fazemos suposições a respeito do que Ele irá fazer. De modo que cada vida humana se torna uma aventura espiritual e religiosa única. Eu encontro ímpar com Deus. Deus pode fixar suas próprias limitações. Veja, a questão é uma experiência única mesmo. Vem do íntimo. Vem de cada ser. E continua sendo uma experiência válida. Né? Deixa eu pegar aqui a próxima página, porque a pessoa continua dialogando com ela e meio que colocando uma provocação de tipo: cara, mas tem um limite, né? Tem um limite, não é possível, Deus não vai pedir isso. Deus não vai pedir isso. E aí todo o raciocínio é que se você sente esse impulso e se você ainda está nesse raciocínio medieval do demônio, ou mesmo se você não está, o ego entra e racionaliza o fato. Racionaliza a situação. Fala: Deus não pediria isso. Deus não pediria tal absurdo. E aí qual que é a resposta? Bom, se a psicologia tem essa humildade, ela diz, né? Bom, eu não sei, mas perguntemos a Deus. E como Deus pode responder? Do íntimo do seu ser. Através da Sofia, da intuição, do conhecimento divino, que vem da sua alma. Ela fala, né? É aí que divergimos. Os teólogos pensam que Deus editou regras gerais que ele guarda para si mesmo. E nós pensamos que ele é um espírito vivo que se manifesta na psique do homem e sempre pode criar algo novo. Para um teólogo, Deus está amarrado aos seus próprios livros e é incapaz de novas publicações. Esse é o ponto em que conflitamos. Aqui eu fecho porque já está longo, mas essa ideia de que Deus não pode renovar os seus próprios atos, Deus está congelado nas escrituras ou enjaulado na igreja, não existem então novos conflitos ou mesmo conflitos que ainda não têm uma resposta e que ainda continua a se sofrer, que é a questão da sexualidade no mundo cristão, no mundo religioso, né? Porque a gente tende a pensar, bom, Freud então criou a revolução sexual e é um problema no século XIX, XX, que as pessoas estão numa libertinagem, as pessoas, mas também a questão da igreja, né? Porque ainda se vê esse problema com o sexo, com a sexualidade, enfim. Agora eu vou trazer um outro paralelo de Jung, que ele também segue nesse quesito, só que ele está falando sobre um prisma do pecado. Eu vou abrir aqui o livro, então só um minuto, eu vou dar uma pausa aqui. Bom, voltamos. Eu ia falar uma outra parte, mas eu vou dar uma simplificada que eu vi que já foi bastante tempo. O Jung fala assim: o homem devoto diz para si mesmo, não, isso não, e empurra a sombra para longe e fica bastante satisfeito.
Então, de repente, imagens peculiares, fantasias sexuais começam a surgir em sua mente vindas do abismo. Quanto mais devoto, mais cruéis são as coisas que acontecem a ele. Ele é uma espécie de Santo Antônio, e um homem assim tão devoto terá visões terríveis. Talvez uma mulher venha à sua mente. Essa é a ânima, surgindo usualmente como uma mulher nua, natural ao extremo. Isso é a natureza derrubando um tabu, a vingança do inconsciente coletivo. Então aqui ele cita o Santo Antônio, dada a sua devoção, a sua pregação que era extremamente enfática no quesito a Deus, de vinculação com o divino, mas veja que, por que ele cita a ânima? Porque a sombra, porque quando você reprime esse instinto a um nível tão inconsciente, de uma forma tão violenta, um instinto que às vezes é natural e só quer ser realizado, bom, a natureza se vinga. Porque a natureza quer que você faça sexo, quer que um padre faça sexo. Não, porque às vezes esse impulso é o que Deus quer. Aí que tá, é difícil de entender, mas é que Deus não está enjaulado, né? Como eu já repeti, né? A uma dada ordem, né? A psicologia simplesmente não é que ela psicologiza Deus, porque o que o Jung faz, ele não está preocupado com metafísica, ele é um empírico, então são fatos que acontecem, são realidades psíquicas. E isso às vezes são conflitos, como ela fala, são conflitos de ordem moral que as pessoas passam, né? É um conflito de um paradoxo, o que fazer? Aí, por que é um conflito? Porque às vezes abala uma ordem, uma moral. E aí você fala, pô, às vezes essa moral aqui não tá certa. Se é um problema que continua se repetindo, se é um problema que se sofre na alma, né? Eu vou pegar uma outra parte do Jung e já continuo. No livro Seminário sobre Análise dos Sonhos, que eu esqueci de citar, mas é a primeira parte dessa conflito que eu falei do Jung, né, que ele diz, agora ele continua já mais para o meio final, né, do mesmo caso de um cara que estava passando por um conflito. E aí ele fala assim, né, mas qual é a autoridade da voz? Imagina então se essa voz fala, agora tire sua roupa e dê tudo que você tem aos pobres. Pegue sua conta bancária e doe aos pobres de Zurique. Ou a voz poderia dizer, vá até sua esposa e diga a ela que você está apaixonado por aquela menina. Né? E ele continua aqui, né? A psicologia para mim é uma ciência empírica, eu observo, mas eu não invento. Dando continuidade, ele fala, a teologia é usada para dar ordens a Deus. Ela diz a ele como ele deveria se comportar. Ela o tem na escrita e diz, você não é mais o Deus se você não se comportar mais como fez há 2000 anos. Ela tirou a liberdade de Deus. Entenda? Aí aqui ele continua. A voz divina, como eu disse, é simplesmente um valor mana, uma voz poderosa, um tipo de fato superior que se apodera de alguém. Esta é a maneira pela qual os deuses ou qualquer fato espiritual superior sempre agiram. Eles se apoderavam do homem, e quando há uma demonstração do poder divino, isso não se insere na categoria de fenômeno natural, mas como um fato psicológico, ou seja, como uma realidade que se apresenta no sujeito, que se apresenta para a vida. Aí ele fala assim, né? Quando uma vida humana é inferior, quando as intenções conscientes estão perturbadas, ali se percebe a intercessão divina, intercessão pelo inconsciente, por fatos poderosos. Naturalmente devem ser completamente rejeitadas as categorias morais. A ideia de que Deus é necessariamente bom e espiritual é simplesmente um preconceito criado pelo homem. Nós gostaríamos que fosse assim. Nós gostaríamos que o bom e o espiritual pudessem ser supremos, mas não são. Para chegar novamente a um fenômeno religioso primordial, o homem deve retornar à condição em que aquela prática seja totalmente livre de preconceitos, em que não se pode dizer que isto é bom ou aquilo é mal, em que se tem que abandonar todas as ideias preconcebidas, como aquelas sobre a natureza da religião. Enquanto existir qualquer tipo de preconceito, não há submissão. Ele termina aqui. Então, esse é o panorama da psicologia versus a teologia. Né? Apesar da psicologia junguiana aceitar que a alma tem uma função religiosa, que Deus é uma realidade psíquica, sem se preocupar se Deus realmente existe, né, como um ente metafísico,
a divergência é justamente como essa expressão do divino acontece. Porque nesse conflito moral, e às vezes de ordem também do religioso, o que seria mais saudável de fazer, ao viés da teologia, ao viés da moral religiosa, é o pior. Seria o impraticável, né? A união então com uma mulher, a masturbação. Né? No final do livro da Marie-Louise von Franz, ela fala que o espírito tem que ser encarnado e o corpo tem que ser espiritualizado. Ou seja, um instinto, às vezes, de ordem mais baixa, ele pode ser espiritualizado para ele não tomar um impulso irrefreado, né? Então, a pessoa simplesmente comete atos de ordem sexual sem ao menos uma consciência, né? Mas também que o espírito deve ter uma vinculação com o corpo, para se não descolar, né? É esse grande paradoxo, é o conflito do duo para se chegar ao uno, né? Por isso que acontece, então, essa cisão. Agora, trazendo um parentesco bíblico, né, eu gostaria de citar a questão de Oséias. Né? O livro de Oséias é bem emblemático, dado esse conflito. Né? Deus pede para Oséias assim, né? Vai, toma para ti uma mulher que se entrega à prostituição e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu constantemente, afastando-se de Yahweh. Então fica o fato, pô, Deus está pedindo para Oséias casar com uma prostituta? Sim, ele está pedindo isso mesmo. Né? Eu vou dar um avanço aqui no livro de Oséias, tem uma parte interessante. Isso está logo no começo que eu falei para vocês. Oséias retoma a esposa infiel e a põe à prova. Explicação do símbolo. Disse-me Yahweh, vai novamente, ama a mulher amada por outro e que comete adultério, como Yahweh ama os israelitas. Embora estes se voltem para os deuses estrangeiros e gostem dos bolos de passa. Comprei-a por 15 ciclos de prata e 1 homer e meio de cevada. Ele disse, por muitos dias ficarás em casa, para mim. Não te prostituirás, nem te entregarás a homem algum, e eu farei o mesmo contigo. Aqui na Bíblia de Jerusalém tem uma nota bem interessante, que fala assim, né? Fica a questão de ou a esposa de Oséias já era prostituta, ou depois ele descobre que ela era prostituta. Mas não muda o fato de que Deus pediu isso. Oséias resgata Gomer junto a seu atual senhor, ou no santuário onde se fizera hieródula. Hieródula é uma palavra que designa escrava ou prostituta. Então ela estava sob a vinculação de uma ordem sexual irrefreada, né, como uma escrava, como uma pessoa que praticava deliberadamente. Então fica como exemplo, né? Deus pediu para Oséias se unir a uma mulher prostituta. Então, né? Deus pediu isso. Por que Deus pediria? É claro, tem a representação simbólica. Durante o livro de Oséias, tem a vinculação com Israel, com um povo, né, maior, ou seja, um macro e um micro. Tem um fato simbólico. Mas também não deixa de ser um fato físico, um fato que realmente aconteceu. E aí isso abala uma certa moral puritana. Deus não pediria isso, os teólogos poderiam pensar. Ou os teólogos não compreendem esse tipo de livro, esse tipo de ação divina. Assim como o livro de Jó exemplifica muito o conflito moral. Porque Deus permitiu que o diabo perturbasse Jó, ou pelo menos colocasse a dúvida em Deus, que talvez Jó não seja tão íntegro. E Jó passa por todas as lamentações. Entra em conflito com o seu mundo, com seus amigos, com sua esposa. E aí você pensa, por que Deus permitiu isso? Deus foi ludibriado pelo diabo? Então, o que a psicologia, no final das contas, faz é essa humildade. Porque as próprias ações de Cristo, de Deus, né, não são passíveis de entender a mentalidade, a uma certa mentalidade. Então o problema da sexualidade, o problema do sexo é que às vezes é um impulso natural. Mesmo espiritualizado, às vezes fica a matéria. Às vezes fica, então, vá, realize. Entenda esse impulso, não deixe esse impulso te controlar, mas vá, realize. Entende? Só que o problema é, dado a questão atual, a sexualidade ela é vivida como
uma consequência de tipo, pô, você vai fazer sexo só depois do casamento? Né? Para os jovens fica essa grande dúvida. Só que ao mesmo tempo, os jovens, eles dessacralizaram o ato do sexo, que é um ato divino, é um ato tão íntimo, que é quase uma ruptura no espaço-tempo e uma conexão de almas. Só que isso você não faz com qualquer um. Você não faz com qualquer um. E também não só necessariamente com a sua esposa, no ato de que é uma possibilidade. Há de se ter a comunhão com quem você está. Uma comunhão entre duas pessoas. Só que de algum modo, né, a sexualização extrema é ruim, assim como a espiritualização de um instinto natural, de um impulso natural, às vezes também é ruim. É o grande paradoxo. Como se resolve isso? Escutando essa intuição divina. Né? Como expressão também de Deus. Deus talvez pediria para que você vivesse a sua vida natural. E essa é a grande conclusão. Né? Com o exemplo de Oséias, com o exemplo de Jó, como o conflito moral, né? Não necessariamente aqui a questão de sexualidade, mas o conflito moral. E também tem a história de São Francisco de Assis. O São Francisco de Assis, ele estava pregando em Sarracena, até que ele se depara com um albergue, ele entra nesse albergue e encontra uma prostituta. A prostituta oferece um programa, ele aceita, e quando eles estavam ao caminho do quarto, ele fala, não, vamos ali fora, se aquecer numa fogueira. E quando ele está levando ela no pátio, né, em direção à fogueira, ele tira suas roupas, fica completamente nu e se joga na fogueira. Ele começa a pegar fogo. E aí ele vira para ela e fala, vem se unir comigo aqui. E ele não se queima. E ao mesmo modo, ela entende e se arrepende, se converte. O que eu quero trazer como exemplo aqui não é duvidando do ato divino, que a cristandade é muito bonita, mas o extremo em que às vezes alguns comportamentos, como fuga dessa expressão da materialidade, da expressão da sexualidade, se tornou a certa coletividade, mentalidade coletiva cristã. Entende? E como isso afeta algumas pessoas a um nível mais baixo, ainda como conflito moral subjacente. Entende? Bom, espero que tenham gostado. É um assunto bem complexo.